Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou fazer um maquia e fala aqui com vocês. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre reclamação. Vou começar me maquiando e a gente vai falando. Vocês já ouviram falar a frase reclamação é a linguagem do diabo? Se você nunca ouviu falar, saiba que essa frase é verdadeira. Quando a gente reclama, é como se a gente estivesse dizendo pra Deus: olha, o que o Senhor fez não tá bom. E o que o Senhor tá fazendo aqui comigo tá errado. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Gente, que frase terrível, né? Claro que a gente não fala com essas palavras, mas com as nossas atitudes, com as nossas murmurações, é isso que a gente tá dizendo. E nós que somos cristãos também temos que crer que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Afinal, a própria palavra nos diz isso, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. E é óbvio que não significa que a gente vai passar por tudo sorrindo nessa vida, né? Apesar de que lá em Tiago diz pra gente se alegrar nas provações, né? Mas o que eu quero dizer é que é claro que nós vamos ter momentos de tristeza. É claro que nós vamos ter momentos de choro. Nós também vamos ter momentos em que nós ficamos irados. Vamos ter esses momentos que a gente vai passar por altos e baixos. Inclusive, na palavra de Deus diz que Ele recolhe as nossas lágrimas e coloca no seu odre. Ele sabe exatamente cada situação que a gente tem passado. Ele sabe exatamente como nós estamos lidando com cada situação que a gente tem passado. Mas veja bem, enquanto a gente passar por esses momentos de provação, e também pelos momentos que talvez a gente esteja colhendo aquilo que a gente plantou, se a gente passa por essas situações e começa a reclamar, a murmurar, a gente não vai conseguir compreender o que Deus realmente está ensinando a gente. E aonde é que Ele quer levar a gente. Porque Deus não suporta a murmuração e a reclamação. E essa atitude de desconfiança, né? Porque nada mais é do que você realmente não entender o que Deus está fazendo, mas não só não compreender, como não confiar. Afinal de contas, você está reclamando o tempo inteiro. Você está dizendo: olha, por que eu tô passando por isso aqui? Olha, por que você não me tira disso aqui? Olha, porque você reclama tanto que você não consegue entender o propósito de Deus pra você. Pra ficar mais claro, vamos de exemplo? Lembra lá da peregrinação do pessoal dos israelitas no deserto. 400 anos de cativeiro, gente, não é pouca coisa não. 400 anos sendo escravo do pessoal do Egito. Em algum momento dessa escravidão, o Senhor se lembra dos israelitas. Ele ouve as orações, as petições pedindo por libertação. E ele envia Moisés. A gente já conhece a história das 10 pragas do Egito. E eles são libertos com mão poderosa. Então olha só a situação. O pessoal estava escravo. Estava com uma situação ruim aqui. Eles clamaram a Deus e ele enviou um libertador. Então eles foram para o deserto depois de ver Deus fazendo maravilhas, punindo os egípcios e preservando a vida dos israelitas. O problema foi justamente quando eles foram para o deserto. Quando a situação começou a apertar lá no deserto, e eles começaram a ficar cansados, e gente, aqui a gente não vai fazer juízo de valor, porque afinal de contas, peregrinar no deserto não é coisa fácil, né? Mas o que eu tô colocando aqui pra vocês é o que o Senhor nos ensina com essa situação. Mesmo a roupa deles não se desgastando no deserto, nem sandálias, nada, tudo preservado enquanto eles estão caminhando em direção à terra prometida. Mesmo caindo pão do céu, alimentando eles. Mesmo tendo uma nuvem pela manhã os guiando e uma coluna de fogo à noite para aquecer eles. Em algum momento eles começaram a reclamar. Começaram a murmurar da situação que eles estavam vivendo. E olha só, quando eles começaram a reclamar, Deus mandou o recado logo de cara. O Senhor mandou fogo dos céus e consumiu a borda do acampamento. Nesse momento, ninguém morreu. Mas assim, tá dado o recado, gente. Só que mesmo assim, chegou o momento em que os israelitas continuaram a reclamar. Só que mesmo assim, chegou o momento em que os israelitas continuaram a reclamar. E dessa vez eles começaram a reclamar do pão que estava caindo do céu. Ah, mas só tem esse pão para comer. Ah, mas lá no Egito tinha carne. Lá no Egito tinha as especiarias. Ah, era melhor ter ficado lá no Egito. Pelo menos eu não ficava comendo só esse pão aqui. Olha a situação, gente. Eles começaram a querer voltar para a escravidão, porque lá eles podiam comer melhor,
Sendo que o deserto não era um lugar onde eles iam ficar habitando sempre. Eles estavam caminhando para a terra prometida. Eles estavam indo para a terra que mana leite e mel. Que eu acredito que eles meio que perderam essa visão de que aquilo ali não era para sempre. Sabe? Que era só a fase de transição. Mas eles começaram a desejar voltar para o cativeiro que eles mesmos tinham pedido para serem libertos por causa de comida. Porque lá eles podiam comer melhor. Apesar de escravos, eu comia melhor. Ou seja, né? Eles começaram a ficar ingratos, de fato, com o que Deus estava fazendo na vida deles. Começaram a perder a visão do que Deus queria dar para eles. E, de fato, nesse momento, né, o Senhor começa a ferir os israelitas. Agora, o recado não foi só um susto. Agora começou a atingir as pessoas. Ele envia carne, né, sem medidas para os israelitas comerem. Mas assim que eles estão comendo, tamanha a gula que eles estavam, né, a vontade de comer carne, que ali o Senhor começa a ferir as pessoas, começa realmente, se eu não me engano, acho que tem uma epidemia ali dentro e muitos israelitas morrem. Mas o que eu quero colocar aqui pra vocês é que nós somos como os israelitas, infelizmente. A gente é muito bom em esquecer. Nós somos muito bons em esquecer aquilo que nós pedimos pra Deus. Nós somos muito bons em esquecer as orações que nós fazemos a Deus quando nós estamos desejando algo. E aí quando Deus dá pra gente aquele algo, quando Ele atende a nossa oração e vai nos levar para aquilo que queremos, ou às vezes Ele já nos colocou naquele lugar que a gente pediu, a gente esquece que um dia a gente pediu a Ele. A gente começa a olhar só os problemas que a gente tem passado, as dificuldades que têm aparecido, e nós começamos a reclamar das coisas que um dia nós pedimos a Deus. E nós fazemos isso principalmente quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas não saem do jeito como a gente planejou, como não é tudo como a gente gostaria que fosse. É aí que a gente começa a reclamar. A gente pede as coisas pra Deus esperando que as coisas vão sair exatamente da forma como a gente pensou. E a gente não consegue cogitar que a forma como a gente pensou talvez seja ruim. Se não sair da forma como a gente queria que fosse, então não serve pra gente. E aí a gente começa a agir como israelitas, né? Ah, era melhor nem ter saído de onde eu tava, era melhor nem ter pedido o que eu pedi. Por que que o Senhor me colocou aqui? Por que que o Senhor me deu isso e aquilo? Será que a gente tem noção da gravidade do que a gente está cometendo? Será que a gente tem noção de como Deus tem recebido essas nossas palavras? Sabe, você que é casada, você se lembra quando você estava pedindo a Deus um marido, uma família, sabe? E hoje você reclama ao Senhor do marido que você tem, das coisas que você tem, da casa que você tem, dos filhos que você tem. Hoje você reclama do trabalho que um dia você pediu a Deus. Você que é casada, se lembra quando você pediu um marido pro Senhor? Se lembra quando você desejou ter uma família e agora você está desprezando a aliança que Deus te deu? E olha só, foi por causa da reclamação que aquela geração não entrou na Terra Prometida. O Senhor disse que eles vagariam pelo deserto até que toda aquela geração tivesse morrido e só os filhos dela entrassem na Terra Prometida, porque eles reclamaram, eles murmuraram tanto da bênção que o Senhor estava dando para eles, que já tinha começado a dar, afinal de contas eles já tinham sido libertos da escravidão, e agora eles estavam nessa fase de transição até a Terra Prometida, mas eles não conseguiram passar pelo processo, e Deus decretou que aquela geração não entraria. Ai, que tristeza, gente. Pensa só você sair do cativeiro do Egito para ir para a terra que mana leite e mel, e você não suportar passar pelo processo. Você desprezar as coisas que Deus fez, ser ingrato com Ele, e aí você morrer no deserto. Bom, é isso que aconteceu com aquele povo, exceto com Josué e Caleb, né? Que foram os únicos que entraram, porque não duvidaram da promessa do Senhor. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, não vamos desprezar as bênçãos do Senhor. Não vamos ser ingratos com o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada saiu do controle de Deus. Nada está acontecendo por acaso. Se você é uma pessoa do Senhor, se você chama a Jesus como seu Senhor, como seu amado, seu mestre, você tem que entender que a sua vida está na mão dele e que ele não perde o controle de nada. Ops, coloquei a Ingrid aqui nesse lugar, mas aconteceu uma turbulência, perdi um pouquinho o controle e agora já voltei. Não, gente, isso não acontece com Deus. Não acontece com Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. E sinceramente, mais do que desfrutar, né, da terra prometida e das bênçãos que o Senhor tem para nós, é que a gente viva para a glória dele. É isso que mais importa para nós.
claro, as bênçãos são boas, claro que o Senhor, ele é generoso e misericordioso e ele nos promete e ele cumpre coisas maravilhosas na nossa vida, porque a palavra diz que nós teremos vida e vida em abundância. E eu acredito que isso também é pra cá, é pra agora, nossa vida aqui na Terra. Mas mais importante do que isso é que a nossa vida glorifique ao nosso Senhor. Sabe, que dê um testemunho às outras pessoas de quem é o nosso Deus, para que ele possa olhar para nós, olhar para a nossa vida, se alegrar em nós, achar graça na nossa vida, assim como ele achou em Noé, naquela geração corrupta. Ele achou graça na vida de Noé. Inclusive, eu quero ler isso para vocês. Tá lá em Filipenses 2, no versículo 14 e 15. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Como não amar esse Deus? Como não querer servir a esse Deus? Como não ser grato por todas as coisas que Ele nos faz aqui? Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos responde quando necessário e ainda nos dá o passo a passo de como prosseguir no caminho dele, como confiar, como se entregar. Tá tudo escrito na palavra dele e nós ainda temos o Consolador, o Espírito Santo, que traduz tudo para nós. Que o Espírito Santo venha mesmo gravar nas tábuas do nosso coração essa verdade. Se nós queremos agradar ao Senhor, sermos boas testemunhas de Cristo e brilharmos como estrelas no meio da nossa geração, nós temos que entender que Deus tem o controle da nossa vida, em todos os aspectos, e que Ele não perde nunca. O Senhor nunca perde. Ele sabe como trabalhar exatamente em cada aspecto do nosso coração. Ele sabe que o seu coração é diferente do meu coração. Ele sabe que as suas tentações são diferentes das minhas tentações. Ele sabe onde você é fraco e onde eu sou fraca. Ele sabe trabalhar em cada um de nós pessoalmente. Nós precisamos confiar. Nós precisamos depender totalmente dele. E é isso que ele nos pede. Filho meu, dá-me o seu coração. Ele deseja a nossa obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que a gente compreenda e entenda que cada passo, cada coisa que nós passamos aqui é uma oportunidade também de mostrar Cristo em nós. Eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Eu espero que realmente o Espírito Santo traduza aquilo que for necessário para que você entenda e entre de fato no seu coração. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui nesse canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!